Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje vamos dar um pulo até ao nosso país irmão, vamos até ao Brasil. Hoje a minha convidada é a Sandra Freitas. É com muito gosto que a recebo no Encontro com Artes, uma verdadeira contadora de histórias e com mais alguns segredos pelo meio que ela nos irá aqui revelar. Olá, Sandra, muito bem-vinda até Portugal sobre esta forma. Espero que durante estes próximos minutos ficamos a conhecer-te melhor e a conhecer melhor o teu trabalho. Bom dia, Juca. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com você, batendo esse papo, fazendo esse bate-papo, bem à vontade. Então, a Sandra é graduada em Artes na Universidade Federal do Espírito Santo e é pós-graduada em Educação Ambiental na Universidade Cândido Mendes. A Sandra tem diversos projetos, quer também de cariz solidário, de forma mais voluntária, e eu aproximei-me da Sandra através de um desses projetos que daqui a pouco iremos falar dele. Só que nós queremos conhecer então esta convidada tão especial, porque nós temos aqui alguém que está do outro lado, não é? Do outro lado do oceano e que teve uma infância. E para chegar aqui à nossa contadora de histórias maravilhosa, nós queremos conhecê-la melhor. E então, quem é a Sandra naquela época de criança? Que ligação é que tu já tinhas à leitura? Ou não havia ligação nenhuma à leitura e isso foi algo que te veio a apaixonar mais tarde? A minha infância, ela foi uma infância onde eu tive um pai ele era um artista popular, tinha o dom da palavra e contava muitas histórias, muitos causos. Meu pai era viajante e quando ele voltava do trabalho, ele fazia geralmente uma fogueira no quintal, convidava todos os vizinhos e nós sentávamos em pedras, num círculo, e ele contava histórias. Então, a minha infância foi bem rica em relação no ouvir, né? No sentido da palavra. Eu me lembro que eu ficava em estado de encantamento, porque aquele momento era um momento muito especial para mim. E quando meu pai fazia isso, eu era bem pequena, e eles forravam uma esteira no chão, e as crianças que iam dormindo, elas dormiam ali, né? Ao embalo daqueles causos, daquelas histórias. Então, para mim, foi o primeiro contato que eu tive com as histórias. Livros na minha casa não tinha. A minha mãe, ela me alfabetizou, mesmo sendo uma pessoa que tinha muito pouco estudo, ela se alfabetizou sozinha, não foi à escola, e ela me alfabetizou através da Bíblia. E o meu pai, eu não me lembro na minha infância de eu ter contato com livros, somente os livros didáticos. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu ganhei uma coleção na época, né? As mais belas histórias de Lúcia Casa Santa. E ali, realmente, eu fiquei encantada com as histórias. Então estamos a falar de histórias que o teu pai ouvia e recontava. Sim, meu pai, ele era um contador de causos, né? Porque Minas Gerais, eles têm muito essa coisa de contar o cotidiano. Então, por ele ser viajante, ele via muita coisa, e quando ele chegava em casa, que ele fazia aquela fogueira, ele contava as histórias do cotidiano dele e histórias também que ele havia ouvido da infância, de outros amigos. Então, as histórias foram passadas assim. E esse foi então o teu primeiro contacto oral, não é? Neste caso, com as histórias.
Foi. Tem uma coisa muito interessante que foi, apesar dos teus pais terem uma baixa escolaridade, eles investiram em ti e fizeram com que tu te escolarizasses e continuasses os teus estudos. Tu, durante este percurso, foste professora durante uma data de anos, não é? O que é que te fascinava no mundo da educação? O porquê de querer ser professora? Eu, na verdade, eu me descobri professora por acaso. Eu fiz um curso de contabilidade na época e eu comecei a trabalhar como contadora e eu me sentia muito deprimida, presa entre quatro paredes, trabalhando só com números. E aí, ao ir fazer magistério, eu tive a felicidade de encontrar uma professora especial, a professora Lourdes, que ela me passava um encantamento muito grande, ela tinha um amor muito grande pela profissão. E quando eu via as aulas dela, eu dizia, eu quero ser professora. Então, foi esse o primeiro passo. Sempre na nossa caminhada, sempre tem alguém, né, Juca, que direciona a gente. E eu acredito que foi aí que surgiu a minha vontade de ser professora. Eu fiz magistério, fui trabalhar, trabalhei mais ou menos uns 10 anos com alfabetização. Ali eu criei um método onde eu pegava livros e fazia uma pesquisa, e ali naquele método que eu trabalhava, eu conseguia 95% de aprovação das crianças, e eu ficava extremamente feliz, né, vendo que eu estava contribuindo. E eu era uma professora completamente apaixonada pelo meu trabalho. Eu ia na casa dos alunos, descobrir porque que eles não tinham vindo. Era uma oportunidade, era uma coisa assim, uma paixão. Mas tu continuaste a exercer a profissão ou acabaste por deixar essa profissão? Ou ainda és professora neste momento? Não, eu, na verdade, eu acho que a educação, quando você entra e é uma coisa que te encanta, você nunca mais sai. Eu trabalhei 39 anos, né, dando aula, e eu continuo nesta área através dos meus projetos. Ok. Sabes porquê, Sandra? Porque tu pareces tão nova que de repente eu não estava a associar os 39 anos à tua idade e portanto estava-te a fazer se calhar um bocadinho mais nova do que na realidade poderás ser e por isso é que ainda te estava a fazer no auge da tua carreira a lecionar. Mas então, nós... Eu comecei, Juca, com 18 anos, né? Que eu comecei a fazer magistério e tudo. E hoje eu estou com 59, então muitas águas passaram, né, por debaixo dessa ponte. Mas é que não parece que tens 59, era isso que eu estava a tentar dizer, não é? Que como tu não parece a idade que tens, eu ainda estava aqui a fazer-te quase a meio da tua carreira, não digo no início, mas a meio da tua carreira, e na verdade não é? Por isso é que se calhar já estás reformada, reformada, pelo menos é o termo que nós utilizamos cá, não é? Se calhar já não estás no ativo, mas conforme tu estavas a dizer, quando se é uma vez é para toda a vida, não é? Porque depois isso estará sempre contigo e através dos teus projetos tu acabas por ser uma brilhante educadora, uma brilhante professora e por isso é que estavas a dizer que nunca o deixas de ser. Nas coisas que eu estou sempre fazendo. Me lembro que quando eu peguei o livro Poliana, eu fiquei tão encantada com aquela história e eu comecei a pegar o jogo do contente e a trabalhar nas minhas aulas. E eu percebo que esse jogo do contente contagiou mais a mim do que os meus alunos, porque eu sou muito entusiasmada com as coisas que eu estou sempre tentando fazer. Né? Quando eu entro num projeto, a pessoa mais entusiasmada sou eu mesma, que eu adoro fazer cultura, incentivar as pessoas, né? E uma grande alegria para mim é formar leitores, porque a minha paixão pelos livros é uma coisa muito grande. Então, se eu consigo formar leitores, eu estou feliz.
Mas então, Sandra, vamos pegar nisso que tu estás a dizer e conta-nos em que momento exato é que começas a contar histórias aos teus alunos e o porquê. Na época, eu comecei numa escola, isso foi assim, eu trabalhei um tempão com a educação básica, e aí depois, quando eu fiz artes, eu fui trabalhar como professora de artes. E eu entrei numa escola, e nessa escola a coordenadora bateu no meu ombro quando eu estava chegando, né? E falou assim, você vai pegar aquela sala ali, são 2 turmas de 6º ano, e tem 64 alunos dentro da sala, porque a outra sala está quebrada. Então, meus pêsames, porque a outra professora anterior a você pediu exoneração. E no momento em que eu caminhava para aquela sala, eu pensava assim, eu não vou desistir, né? Eu não posso, eu não tenho condições financeiras para isso. E quando eu entrei na sala, eu fiquei o tempo todo chamando a atenção das crianças. Já estava quase 10 minutos ali, eu não conseguia, porque ninguém nem olhava para mim. E eu peguei a minha bolsa e falei, gente, eu não consigo. Só que na hora que eu peguei a bolsa, na parte que eu segurei, eu me lembrei que eu tinha um apito dentro. E eu peguei aquele apito e apitei com força. Os meninos olharam para mim assim, com desdém, com deboche, surpresos. E eu comecei a contar uma história. Não sei nem como, nem porquê, mas eu me lembrei daquele momento de encantamento que eu ouvia meu pai, e aí eu resolvi contar uma história. Minutos depois, o silêncio era tão grande que eu ouvi os meus passos. E aí a coordenadora, ela abriu assim, a porta, assim, assustada, e eu falo, não sei, eu descobri naquele momento o poder das histórias, né? E a partir daí, eu comecei a utilizar as histórias nas minhas aulas. Isso foi uma forma de tu conseguires apanhar aquelas tantas crianças, porque 60 e tal crianças, é criança a mais, para uma sala de aula, não é? Foi através então da história. Tu ainda te lembras qual foi a história? Não? Foi João Bobo. Na época era uma história que eu ouvia muito quando eu era pequena, né? E aí, então, foi essa história que eu contei na sala de aula. E eu me lembro, assim, que não deu tempo de terminar de contar a história. E aí o sinal bateu, era o recreio, e eu saí e fui no banheiro, e os alunos batiam na porta e diziam, professora, o que aconteceu com o burro? Professora, o que aconteceu, professora, com os irmãos? Professora, me conta. Então, eu saí e falei, gente, amanhã, na próxima aula, eu termino a história, né? E eu fui para a sala dos professores, eles ficavam na porta. Chama aquela professora ali, que eles não me conheciam, né? Professora, conta só para mim, que eu não vou contar para ninguém. Então, eu falei, gente, né? As histórias são mágicas, elas encantam. E a partir daí, eu comecei no meu plano de aula, utilizar as histórias. E quando a escola tinha 2 andares, quando eu subi a escada, os alunos já estavam na escada me esperando. Hoje tem história, professora? Professora, você vai na minha aula hoje, hein? Ó, a minha sala é ali, ó. Hoje tem que ter aula. Então foi muito gostoso. Então o poder da história, além de tudo aquilo que nos pode levar, também pode ser para captar a atenção dos alunos e pode trazer imensos benefícios. Queres-nos apontar aqui alguns benefícios escolares, neste caso, para as histórias? Eu tive 2 experiências. Eu fui para uma outra escola e nessa escola tinha um garotinho que ele não falava. Em momento algum ele falava, nem com o professor, nem com os colegas. E aí, então, eu falei, gente, eu preciso de fazer alguma coisa para me interagir com aquele menininho. Ele fazia xixi na sala todas as vezes que eu estava na minha aula, isso me preocupava muito, que ele não pedia. Por mais que eu falasse, olha, se você precisar ir no banheiro, você pode pedir a tia. Ele não pedia.
Então, nesse dia, eu resolvi entrar e contar uma história. Só que quando eu cheguei na escola, meu armário estava trancado e a pedagoga havia saído com a chave. Então, eu falei, nossa, e agora, né? Aí eu peguei e pedi o professor de educação física se ele tinha uma meia velha para me emprestar. Ele falou, olha, tem uma meia minha aqui, mas eu falei, não, depois eu lavo direitinho e te dou. Ele me emprestou essa meia, eu vesti a meia na mão, coloquei um olhinho, uma boca, um narizinho e entrei e falei, hoje eu vou contar a história. Inventei um nome, né, do Kiki, inventei um nome. Cheguei lá, eu fui contando a história, que era uma vez, né, aquele bichinho que tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. E ali eu fui contando a história e eu, olhando para aquela criança, eu tentava falar eu tentava mostrar o bichinho através dele, né? Que aquele bichinho tinha dificuldade de se socializar, de conversar, de brincar. E com isso, eu fui contando outras histórias, do sapo Batista, eu fui contando histórias da cobra e fui criando. Quando a história acabou, eu peguei e, pela primeira vez, aquele garotinho que eu já tinha conversado com a mãe dele, ela falou, Sandra, não se preocupa, esse menino tem problema, é assim mesmo. Eu falei, mas ele em casa, ele não interage com a senhora? Não, esse menino tem problema. A professora dele havia me falado a mesma coisa. Então, quando chegou esse dia, esse menino veio pela primeira vez, ele se levantou e segurou no meu braço. Eu olhei e falei, oi, meu filho, o que foi? Ele falou, tia, dá o Kiki para mim. E aí eu falei, bom, eu preciso, né? Falei, depois eu compro outra meia pro professor. Peguei aquele Kiki, vesti na mão dele. Falei, ó, você faz assim com ele vai falar com você e tudo. Conclusão, eu era uma professora que eu ia lá uma vez por semana na escola. E quando eu voltei, eles vieram conversar comigo e, Sandra, a mãe do menino quer falar com você, Sandra. A professora quer falar com você. Eu falei, nossa, o que eu fiz de errado? Então, elas me falando que ele passou a se comunicar através daquele fantoche. Quando ele queria ir no banheiro, ele pedia através do fantoche. Quando ele queria merenda, porque ele nunca merendava na escola, ele ia lá na cozinha e falava, Kiki tá com fome. Então, isso para mim foi uma coisa assim, foi uma experiência muito rica, que eu percebi que os contos, ele consegue atingir, né, as crianças. E uma outra também, eu me lembro de um aluno que ele era muito revoltado, aquela criança que fazia bullying com todo mundo, que tratava todo mundo mal. E aí eu conversei com a mãe dele, né? Uma senhora assim que foi conversar comigo através do motorista particular que levou ela na porta e tudo. E quando ela chegou para conversar comigo, ela falou, meu filho não tem nada, ele é assim mesmo, isso é coisa sua, você que não sabe trabalhar com ele. Falei, tá bom. Então, ele era aquele aluno que ele desestruturava toda a aula. Eu falei, gente, por quê? E um dia eu levei uma história que se chamava Por Favor, Me Dê um Abraço. Quando eu levei essa história, eu falei, pessoal, vou dar atividade, vocês terminando, eu vou contar uma história para vocês. E ele jogou as coisas no chão, não quero ouvir história nenhuma. Eu falei, não tem problema não, amor. Se você não quiser ouvir, não tem problema. Mas os coleguinhas, eu vou contar a história. E contei essa história de um monstrinho que ele se sentia muito sozinho e ele ficava caminhando, querendo um abraço. Mas ele era um porco-espinho. E ninguém queria abraçá-lo porque se ele fosse abraçado, ele iria machucar as pessoas. E ali eu
a história desandou, eu terminei de contar a história e tudo. Quando acabou a aula, os meninos foram saindo, e ele permaneceu dentro da sala. E comecei a conversar com ele, falei, você não vai embora? Eu estou esperando o motorista chegar. Eu falei, o que você achou da história? Você gostou da história? Ele falou, tia, você deixa eu ver o livro? Falei, claro, é meu, olha aqui, é nosso. E aí, então, sentei perto dele, a gente começou a folhear, e ele ria dos monstrinhos. E eu falei para ele, como é que é a sua vida, né? Ele falou, a minha vida é legal demais, o motorista vai me buscar e me trazer, tenho uma empregada para fazer a minha comida e levá-la no meu quarto. Eu falei, e seus pais? Minha mãe está sempre na internet, no celular, no computador com os amigos, e meu pai nunca tem tempo para a gente. Aí, então, eu falei, e aí fui conversando, e eu falei, o que mais te faz falta nessa vida? Aí ele abaixou a cabeça e falou assim, sabe, tia, eu sou exatamente esse bichinho aqui. A única coisa que me faz falta na vida, até me arrepio, é um abraço, sabe? Então, aquilo foi uma coisa assim que eu abracei ele durante muito tempo, presenteei ele com esse livro, depois eu comprei outro. E aí, hoje em dia, ele já é um rapaz, né? Tá fazendo faculdade e de vez em quando, às vezes eu vou no shopping fazer alguma coisa, ele tá lá rodeado de amigos e ele me vê, ele levanta, vem correndo na minha direção e me dá um longo abraço. Então, eu acho que é isso que motiva a gente a contar histórias, né? Tu deste aqui dois exemplos fantásticos de como, do poder das histórias, não é? Para além daquilo que às vezes é mais usual, que é o passar uma determinada mensagem, é o tu descobrires o outro lado da criança e o conseguires coisas que se não fossem através da história tu não irias conseguir, como por exemplo descobrir o que é que faltava a esta criança. Então, nós temos aqui um percurso ligado à contação de histórias, a partir do momento em que tu as utilizas na tua sala, consegues dominar entre aspas, não é? Aqueles 60 e tal crianças, continuas o teu percurso de contadora de histórias, só que tu tens aqui uma particularidade, é que tu, tanto contas histórias a nível infantil, quer mais juvenil e mesmo em adultos, jovens e adultos. Então, temos aqui 3 faixas completamente diferentes umas das outras. E porquê é que tu começaste a dedicar também a estas faixas mais crescidas para contar histórias? As crianças, eu percebo uma coisa que eu gosto muito de trabalhar valores para as crianças pequenas, através de histórias de bichos. Elas gostam muito, elas se identificam muito com aquelas histórias e você consegue passar uma mensagem. Os mais velhos, eu percebo que é muito importante, eu faço um trabalho que eu acho maravilhoso, é trabalhar o bullying em sala de aula com os alunos mais velhos, porque eu acho que esse é um tema muito importante, muito sério, e você consegue trabalhar com crianças através das histórias. Então, bullying, diversidade, valores humanos é extremamente importante. Você consegue passar através das histórias. E adultos, eu na época, quando eu dava aula, eu percebia que a maioria das pessoas que iam na reunião de pais eram os avós. E os avós, eles gostavam muito de ficar conversando na minha sala, né? Conversando que se sentiam muito sozinhos, que apesar de à noite reunir os filhos e netos dentro de casa, eles se sentiam trocados pelo computador, pelo celular. E aí eu tinha um grupo de amigas
e eu resolvi fazer uma roda de histórias dentro da minha casa. Então, nós nos reuníamos e passávamos ali uma tarde tomando um cafezinho, comendo um biscoito e contando histórias. E ali as pessoas começaram a querer participar dessa roda. E eu levei essa roda para outros lugares, para outros espaços públicos onde coubessem mais gente. Então, eu percebo que é muito importante, é muito gostoso, né? Esse trabalho voltado, principalmente debate-se um tema muito importante que é a solidão. A pessoa se sente muito só, e ele quer ouvir e ele quer falar. Então, essas rodas permitem isso. E uma outra coisa também, eu me lembro da última roda que eu fiz, tinha duas senhoras, né, que elas resolveram participar da roda. A gente pode assistir? Eu falei, claro, ela é aberta ao público. E aí, quando nós já estávamos começando, entrou uma outra e sentou perto de mim. E eu, geralmente, depois que... é uma roda que as pessoas são convidadas a contar histórias, né? E eu convidei essa senhora para contar. Ela falou, eu não sei contar, né? Convidei as outras duas, a gente só veio para ouvir. E depois, quando já estava quase terminando, elas duas pediram a palavra e falaram, olha, a gente não sabe contar história, mas nós temos histórias de infância, a gente pode contar? Eu falei, claro, né? E essa senhora que chegou atrasada, ela falou assim, eu preciso muito falar isso, gostaria de fazer uma poesia, de declamar uma poesia em homenagem a uma pessoa. Eu falei, claro que pode. E ela levantou e falou essa poesia, falou, eu quero dedicar essa poesia ao meu filho, que foi assassinado a semana passada. Então, foi assim um momento de comoção muito grande, né? E assim, ela se sentiu abraçada por aquelas pessoas, e eu percebi que ela chegou muito triste, né? E depois, conversando com as pessoas, ela foi se soltando mais, sabe? Então, eu percebo que a roda de histórias para adulto é muito, muito importante, é muito gostoso, principalmente trazer os idosos para a roda, porque a solidão é um mal do século, né? A depressão, e eu acho que a gente consegue contribuir através dessas histórias. E, Sandra, na contação das histórias, tu utilizas adereços ou contas, ou pegas no livro e contas e falas? Não há cenários, não há nada? Para a educação infantil, Juca, geralmente eu utilizo alguns objetos, né? Máscaras, principalmente porque às vezes você traz a criança para participar da história e tem aquela coisa de você não poder utilizar a imagem, né, da criança. Então, tem máscara, tem fantoches, são coisas assim que você atinge bem a criança gosta, ela é muito visual, né? Música, gestos, para a educação infantil é muito importante. Agora, para crianças maiores e para adultos, eu geralmente utilizo só a palavra. Uhum. Eu não utilizo objetos, eu não utilizo cenário. Ok. Tu também também fazes uma data de workshops ligados quer à contação de histórias, que é para professores. Nesta parte da formação, tu pretendes levar mais uma vez ou alertar as consciências de quem atua na área da educação para o uso das histórias. Pretendes continuar a formar também leitores? O que é que te leva a fazer estes workshops? Os workshops foi o seguinte, eu trabalhei 39 anos dando aula, e aí eu comecei a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que eu vivi na educação. Eu acho que todo professor é um contador de histórias porque ele vive muitas histórias do cotidiano, né? Então, ele consegue contar as histórias que ele vive ali. E eu comecei a fazer uma retrospectiva
e resolvi colocar no papel o que foi que deu certo e o que foi que deu errado na minha trajetória. E aí eu escrevi 2 livros que estão na minha gaveta. Foram essas experiências, né, voltadas pro professor, de coisas que deram certas, de coisas que deram errada e de histórias que eu vivenciei, como essa do menino do fantoche, como essa do abraço, que eu coloquei no livro. E a outra foi a contação de histórias na sala de aula, né? Eu conto exatamente tudo aquilo que me levou a contar histórias e como, por quê e para quê. Então, foram 2 livros que eu escrevi que estão engavetados ainda. Trazer cá para fora, que devem ser interessantíssimos. E o workshop, eu gosto de me colocar no lugar daquele professor, porque quando eu estava dando aula, eu percebia que aquele professor iniciante, ele tem muitas perguntas, né? Ele recebe aquela parte teórica da universidade, mas a prática não. Então, eu me coloco no lugar dele, porque eu também tive inúmeras perguntas de como fazer, de como utilizar, do que fazer, o que deu certo para mim, o que deu errado para mim. Então, esses workshops foram voltados para isso, né? Para contar experiências minhas e para incentivar aquele professor a, de repente, não repetir os meus erros, ou de se inspirar em coisas que eu fiz e que deram certo, né? E um projeto que eu tenho, que eu faço já tem mais ou menos uns 4 anos que eu tenho feito, que é o meu sonho de consumo, não sei quando eu vou conseguir, mas é a saúde do professor, que eu tenho um material vasto e que o meu sonho é transformar num documentário, que eu acho que nós temos muitos professores doentes, né? E aí, o que fazer para que outros futuros não venham a entrar nesse leque? Então, foi uma pesquisa que eu fiz, né, de entrevistar professores que passaram por esse processo, né, e de que estão internados em hospitais psiquiátricos, que se suicidaram, e aí o que fazer, né, para ajudar estes profissionais tão especiais. E um projeto que eu tenho um orgulho muito grande é o Café com Prosas Capixabas, que foi inspirado nessas 2 senhoras que eu estava te contando, que foram na roda, né? Elas, depois que terminou a roda, elas me falaram, poxa, que bacana, né? Essas histórias, nós adoramos ler, mas nós não temos condições financeiras de comprar livros. E eu sempre ganho livros, compro livros e costumo sortear nas rodas ou nos eventos que eu faço. E neste momento eu peguei e pedi para as pessoas que eu não iria sortear, eu iria presentear essas 2 senhoras. E através daí eu resolvi fazer o Café com Prosas, que é um projeto onde nós nos reunimos, né? Vamos na casa de daquelas pessoas que fazem parte e passamos mais ou menos 2 horas falando de livros e terminamos com o lanche compartilhado. Então, é muito gostoso, o dono da casa dá o cafezinho e cada um de nós levamos um pratinho e a gente passa momentos assim maravilhosos, e todos os encontros eu levo livros numa cesta, e aí as pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar livros, eles levam um livro daquele para casa, para que no próximo encontro eles tenham lido, né, e possam de repente trocar essa conversa. Bom, esses projetos são deliciosos, Sandra. Eu tenho que te dar os parabéns, porque de facto são projetos interessantíssimos e que seriam giríssimos de os replicarmos noutros sítios
e mesmo cá em Portugal, em que toda essa envolvência que tu falas, que ficamos assim aqui, eu fico apaixonada por aquilo que tu estás a dizer, essa ideia dos cafés em casa, com outras pessoas, o facto de trocar livros e de emprestar e depois voltar a reunir e falarmos sobre aquilo, acho que a nível cultural isso é riquíssimo e tu deves ter uma bagagem de histórias, mesmo daquelas que não estão escritas, mas daquelas que vão sendo contadas, deves ter uma riqueza enorme e que daria aí não sei quantos livros se quisesse escrever só para para contar do que outros já te contaram. Tirando essa experiência toda que deve ser fantástica. Tu estavas a falar desses projetos, mas tens outros projetos aqui pelo meio, em que há um que eu quero quase finalizar a entrevista com ele, como não poderia deixar de ser, porque foi assim que nós nos conhecemos. É este projeto que me une a ti, e a outras pessoas, mas é claro que é a ti que mais me une, que é o encontrão, é que não é encontro, é encontrão de contadores de histórias. Então, o que é isto do encontrão de contadores de histórias? Que projeto fantástico é este? Eu tenho a roda de histórias que reunia um grupo de contadores. E aí eu fui num encontrão em Minas Gerais e fiquei encantada com aquele evento, né, de tantas pessoas contando histórias. Quando eu voltei, eu falei, eu quero fazer um evento desse na minha cidade. E comecei a convidar as pessoas, né, os contadores daqui da minha cidade, e resolvi que aquele encontro aconteceu, com vários tropeços, com várias dificuldades, aconteceu e foi um sucesso. Então, ele já havia sido marcado para 2020 acontecer novamente em outubro, e veio a pandemia. E eu falei, gente, eu não quero parar, né? Foi tão bom que eu não quero parar. Então, resolvi fazer online. E o encontrão, ele me surpreendeu, porque eu comecei convidando os contadores capixabas para fazer parte do encontrão online, e com isso começaram a entrar contadores do Brasil inteiro, né? E de vários países. Então foi uma experiência maravilhosa. Ele foi feito o ano passado, né? Em novembro, e quando acabou eu percebi que não tinha como parar, porque eu tinha feito um grupo tão unido, e nós, assim, eu percebi que aquela quantidade de pessoas ali era um grupo de amigos, né? Então eu falei, eu não vou parar com o encontrão, e dali a gente já colocou o encontrão natalino, e veio o encontrão da esperança em janeiro, né? E agora nós já estamos com vários projetos voltados até dezembro de 2021. Eu não sei, dependendo da vacina, né, Juca? Quem sabe esse ano não teremos um encontrão presencial. Eu já fui até me sondaram, Sandra, vai ter, né? Falei, isso aí não sei, vai depender da vacina. Mas eu acho que não tem como mais fugir do online, porque reuniu um número muito grande de pessoas. Né? E quantas pessoas estão envolvidas neste momento? Como? Tu fazes ideia de quantas pessoas tens envolvidas neste momento, neste encontrão? Nós temos, por exemplo, no grupo do WhatsApp, tem mais ou menos umas 125 pessoas, né? Mas que participam do encontrão 180. Porque tem muita gente que não está no grupo do WhatsApp, mas que tem contatos comigo pelo meu telefone, pelo meu WhatsApp. Então, me enviam vídeos, mesmo não participando do grupo do encontrão. Então, é uma quantidade enorme. Tinha ideia que éramos muitos, mas não tinha ideia que éramos tantos.
Muitos, 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 né? Nós temos a Elvia Pérez, lá de Cuba, que ela não está no grupo, mas ela participa ativamente, né? Temos o Jorge Calvache, da Colômbia, que faz também um encontro de contadores lá e que também participa ativamente. Então, nós temos muitos contadores, né? O Pierre André e a Beatriz Mirra, que são do Encontrão de Minas, né? Nós temos a Andréa Cosi, do Mocoan. Então, são que não estão no grupo, mas que fazem parte, né, do Encontrão. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, né, de ter esse povo todo unido em volta das histórias. E é giro ver como é que todos os dias, não é, as pessoas falamos uns com os outros, todos os dias há um bom dia, todos os dias há uma boa noite, não é? O grupo do WhatsApp que tem tanta gente, parece que toda a gente se conhece, não é? Que somos ali uma grande família, porque a toda a hora cai mensagens, a toda a hora cai esperança, a toda a hora cai vontade de continuar e a grande, não é? A grande impulsionadora de tudo isto és tu, deve-se a ti, estes encontros, estas conversas, estas partilhas, deve-se a ti portanto, congregas aqui uma quantidade de pessoas de diversos sítios e que de facto é um projeto que merece ser falado e refalado e ser levado assim também a outros meios até, porque de facto é um projeto que é interessante, é interessantíssimo termos aqui tanta gente à volta daquilo que tu estavas a dizer, que são as histórias, não é? O poder que as histórias têm. E eu, assim, eu tento, às vezes alguém sai do grupo, né? E aí eu procuro o que aconteceu, né? E aí eu descubro que a pessoa está com um problema sério, né? Está com depressão, está com algum problema familiar, né? Perdeu um ente querido. E aí eu tento resgatar ele de volta. E eu ainda tenho que melhorar, né? Isto porque é muito importante nós, igual você falou, a gente nos tornamos grandes amigos, um grupo familiar, então a gente tem que cuidar, né, uns dos outros. Então isso para mim é muito importante, isso foi uma experiência muito grande, né, de conseguir trazer essas pessoas de volta e de mostrar para eles que nós estamos ali com eles, né? Apesar de tudo, de todos os problemas, a gente está junto. Então, isso que é o meu grande objetivo. E está sendo maravilhoso, Juca, porque, por exemplo, contadores de histórias que eu nunca imaginei que iria conhecer, né? Trazendo naquele quadro narrativa de um contador, eu tô descobrindo assim, né? Como é que ele se transformou num contador, por quê, né? Como? Então, isso eu não conseguiria nunca se não fosse o Encontrão, né? Se eu não conseguisse fazer esse alinhavado buscando pessoas. Então, está sendo muito bom. Nós é como se fôssemos uma manta de trabalho danado, mas como Juca. É como uma manta de retalhos, não é? Tu tens que nos cozer a todos uns aos outros para ficarmos cada quadradinho encaixado na manta. Verdade. E está sendo muito gostoso. Desculpa, por exemplo, esse mês que a gente está trabalhando o Silvio Romero, né? A gente trazer um pesquisador como o Açoeiro, lá da cidade do Silvio Romero, né? Que pesquisa Silvio Romero, é muito gostoso a gente trazer, né, para o nosso meio. Então, são pessoas assim que a gente descobre, igual ontem eu descobri um contador que está entrando, né, no Encontrão agora, que tem uma pesquisa enorme na área indígena, né? Então, quanta coisa a gente não vai aprender através dele. Então, eu acho que essa grande roda do Encontrão, ela vai trazer muitos e muitos ensinamentos para a gente. E deixa-me só dizer, Sandra, que nós cá em Portugal estamos 3 pessoas a participar,
no encontrão e que vamos ter aqui em março, portanto a Sandra teve esse cuidado de trabalhar também autores portugueses, vamos ter dia 21 de março, no Dia Mundial da Poesia, vamos ter aqui também um encontro, ou um sarau, chamemos-lhe o que nós quisermos, dedicado a Flor Bela Espanca, e vamos também ter um mês dedicado a Fernando Pessoa. Portanto, é para vermos qual é a sensibilidade ao que a Sandra chega, de ter este cuidado de ir buscar também autores que sejam da língua da pessoa que está a participar. E quero-te dar mais uma vez os parabéns. Parece que estou a ser repetitiva, mas não é para ser repetitiva, é mesmo de propósito isso, porque de facto tu depois tens estes cuidados todos, não é? Tens esta sensibilidade de ir buscar também este tipo de atividades que depois também a nós nos levam a participar com autores do nosso país. Nossa, para mim está sendo uma coisa maravilhosa, né? Eu fiquei muito feliz que entrou você, e você já trouxe o Pedro, já trouxe a Márcia, né, para o nosso meio. É uma satisfação muito grande. No dia 21, você e Pedro vão fazer a abertura, falando a biografia, né, da Flor Bela Espanca. E depois a gente vai ter um sarau ao vivo pelo YouTube com contadores ou poetas portugueses e brasileiros, né? Fazendo uma homenagem à grande autora que eu amo, Flor Bela Espanca. E também, no decorrer desse ano, a gente também vai ter Fernando Pessoa, no dia do aniversário do Pedro Melo, né? A gente vai ter esse trabalho voltado para a Flor Bela. Abril, nós vamos ter um sarau, né, peruano, junto com o Eloy Francisco, né? E maio, vamos ter um sarau cubano com a Elvia Pérez, né? E brasileiros. Então vai ser muito legal. E muitas coisas virão por aí. Sim, porque a Sandra de repente já nos está aqui a envolver nem mais isto e mais aquilo. É uma mulher assim cheia de garra, cheia de energias, cheia de ideias, cheia de projetos. E Sandra, quero-me despedir de ti. Quero-te dizer que adorei conhecer-te um bocadinho mais, adorei falar este bocadinho contigo, muito mais haveria para falarmos, não é? Só que nós também temos o nosso tempo de programa e que não pode ser excedido, senão depois vou roubar tempo ao colega seguinte, mas quero-te agradecer mais uma vez por estares aqui, por estares a dispensar um bocadinho do teu tempo para nos contares destes projetos tão interessantes e que quem estiver a ouvir também fique desperto para poder implementar algumas das tuas ideias no dia-a-dia, nas escolas, fora das escolas, porque os teus projetos são transversais a qualquer sítio e em qualquer local os podemos dinamizar. E essa ideia da terceira idade é interessantíssima também, essas histórias de roda, os cafés, são ideias que são viáveis, que se podem fazer e que basta nós termos essa vontade e implementá-las. Portanto, espero que seja aqui um bom repto para quem está a ouvir, inspirar-se em ti e implementar algumas ideias cá em Portugal que tanto necessitamos delas. Eu agradeço imensamente, Juca, pelo convite e eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade de falar, né? Como você mesmo falou, sou uma pessoa inquieta, cheia de ideias, né? Nós falamos só a metade dos inúmeros projetos que eu desenvolvo, né? E, como eu te falei no início, o segredo da vida é ser ousado. O que não dá certo, a gente joga fora, mas tem que pelo menos tentar, né? Olha, uma excelente frase para nós terminar então o nosso programa, que o segredo da vida é ousar, é ser ousado e investir e continuar a ser inovador, a ser criativo, e se não der certo, paciência, mas tentamos. Pior do que tudo é nunca fazer nada e nunca tentar, não é? Pronto, Sandra, eu despeço-me de ti com um beijinho, tudo de bom até a Minas Gerais. Não, Espírito Santo, não é? Tu és de Espírito Santo, não é Minas, é Espírito Santo, neste momento é Espírito Santo.
e despeço-me então de mais este programa e até para a semana.